Horóscopo para o dia 13 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Se basear no que ocorre à sua volta para que possa tomar alguma atitude perante a vida, inclusive para aprender com os outros, agregando algo novo ou se aperfeiçoando, é algo válido. Porém, deverá tomar cuidado para não querer apressar demais as coisas, e pelo fato de dar errado, começar a invejar os que deveriam ser sua inspiração. Aliás, essa é uma das marcas das pessoas que são frustradas com a vida, tentando destruir o que tentaram ser, mas não conseguiram, e portanto, se elas não podem, ninguém mais pode, enquanto a mesma energia poderia ser aplicada para seu desenvolvimento naquilo. Contudo, muitas vezes é questão de perseverança, percebendo que a perfeição somente vem com a prática, não havendo tanto essa de que uma pessoa nasceu para algo e outras não terão a possibilidade de fazer igual. Em outras palavras, é uma terça-feira onde as coisas poderão ocorrer de forma mais lenta do que gostaria, e seria interessante utilizar a observação para procurar detalhes, de modo a se melhorar no que desejar fazer. Outro risco que também haverá é o de, no meio dessas buscas, se deparar com informação de sucesso de seus desafetos, o que poderá deixar seus nervos à flor da pele. No entanto, procure focar mais em você, pois alimentar maus pensamentos sobre isso apenas vai te deixar mais longe de seu sucesso, já que há a tendência de começar a vibrar fracasso, sendo seu ou para o próximo. Deixe isso de lado e utilize suas energias para o que é realmente importante. Touro. Realizar pausas para refletir para onde você está direcionando suas energias poderá resolver muita coisa, possibilitando mudar o rumo de sua vida. É possível que venha a se perder com diversas coisinhas, mas de alguma forma, não estar completamente satisfeito, pois sente que o que mais gostaria dificilmente mostra algum sinal de que um dia vai acontecer. Porém, deveria se perguntar o que tem feito para que ocorra, pois é possível que tenha deixado tudo a cargo de seu destino, mas não tenha movido uma palha para que se tornasse realidade. Tudo bem que há algumas coisas que são importantes de se fazer no dia a dia, sendo necessidade básica, e que dificilmente poderá sobrar tempo e recurso para direcionar aos seus sonhos. Mas com certeza há algumas coisas que você pode fazer, nem que seja aos poucos, e isso se não está utilizando seu tempo e recursos em coisas sem importância quando poderia aplicar na concretização de seus desejos. Muitas vezes são pequenas coisinhas que nem nos damos conta. Vamos supor que você tem um sonho de escrever um livro, tem até ideia de sobre o que escrever, mas vive reclamando que não tem tempo. Contudo, se você fazer uma vistoria em sua rotina, vai perceber que passa 3 horas de seu dia em redes sociais apenas para se distrair. Em um mês com 30 dias, teria 90 horas, que daria para escrever muita coisa, talvez até finalizando o livro. Portanto, procure ver o que não é necessário que pode ser deixado de lado para que possa se dedicar ao que é seu sonho, pois é desta forma que vai alcançar. Gêmeos. O modo como você se expressar nesta terça-feira poderá trazer para você algumas coisas interessantes, principalmente envolvendo interação com outras pessoas. No entanto, isso apenas será possível se agir sendo você mesmo, sem se basear no desejo alheio. Isso porque poderá atrair diversas coisas para a sua vida, com a possibilidade de que possa escolher o que aproveitar e o que será deixado de lado, mas estas últimas não sendo necessariamente negativas,
apenas que as outras serão consideradas melhores por você. Por outro lado, precisa ficar atento com aqueles que tentarem chegar até você para te moldar, dizendo que precisará agir assim ou assado, pois terá mais sucesso. A questão é que você tenderá a estar na frequência do que é melhor para você, e sua expressão apenas é a externalização do que estará em seu interior, e o desejo de mudança alheio tem mais a ver com o que interessa para eles do que para você. Não se preocupe tanto com isso, pois o que estiver na sua faixa frequencial vai chegar até você, enquanto acolher a mudança proposta aos outros tenderá a atender apenas aos desejos deles, não os seus. Câncer ou Caranguejo. Como você tenderá a sentir entusiasmo nesta terça-feira, será um dia ideal para iniciar tarefas que você considera que são um pouco difíceis, mas que podem produzir resultados que valem bastante a pena. Normalmente, quando estamos de bom humor, há a tendência de que não nos deixemos abater com facilidade, relevando mais, e assim damos a volta por cima de qualquer adversidade, até porque nossa mente se torna mais fértil para encontrar saídas. Portanto, seria uma boa pensar no que desejar fazer, mas não em termos de atividades, mas em relação a resultados. Com a vibração elevada e com a definição firme do que deseja, tudo tenderá a acontecer com naturalidade, inclusive apontando os melhores caminhos, inspirando sobre a melhor maneira de como agir, além de atrair com mais facilidade tudo o que é necessário para atingir seus objetivos. Leão. Sua terça-feira será mais um dia de aprendizado para você do que qualquer outra coisa. Talvez apareçam oportunidades boas para você, mas que devido a experiências passadas, se ver intimidado, pois carrega culpa por tudo o que aconteceu, e assim preferir utilizar seu tempo com outras coisas não tão valiosas. No entanto, se elas aparecerem, é porque possuem um motivo, que poderá ser a oportunidade de curar feridas. Não é porque algo deu errado no passado que foi sacramentado que nunca você poderá desfrutar dos resultados que aquilo oferece. A recorrência significa que está disponível para você, como uma nova chance, e em vez de se martirizar pelo que errou, seria mais interessante verificar o que fez em detalhes para que não venha a repetir em vez de colocar em sua cabeça que vai fazer novamente. Aproveite o momento para reescrever essa parte negativa de sua história. Virgem. Tome cuidado com o excesso de suposição nesta terça-feira, pois poderá ocorrer de você mesmo construir seus obstáculos, quando nada existir na realidade. Muitas vezes, quando queremos muito algo, acabamos criando dificuldades que nos impedem de conseguir devido a crenças limitantes, e por isso, a tendência é que tenhamos uma percepção de mundo que apenas confirmam nossas crenças, mas que diferem da realidade, enquanto numa visão mais ampla, até mesmo um desafio real poderia ser utilizado a nosso favor. Por outro lado, servirá como um importante termômetro para nos mostrar o quanto realmente queremos algo, pois quando colocamos dificuldades demais, normalmente indica que não desejamos tanto assim, mas quando realmente queremos algo, é natural que tudo seja visto como besteirinhas, e tal postura costuma atrair ajudas inesperadas. Portanto, verifique se os obstáculos que te intimidarem existem ou é você que os está criando, inclusive, se houver outras fontes de informações sobre eles, analisar se confere com a realidade ou foi a má vontade que gerou interpretação equivocada. Libra ou Balança.
Seria interessante nesta terça-feira você fazer uma análise sobre o que está depositando sua energia, pois é possível que esteja se sentindo mais pesado do que deveria, e isso tenha a ver com algumas dependências que criou, tanto físicas como energéticas. É certo que precisamos de muitas coisas, mas há outras que são desnecessárias, cujo único objetivo é te deixar para baixo ou extremamente cansado. Listar atividades, pessoas e outras coisas com o que anda se relacionando, além de descrever o sentimento gerado com a interação, pode ser uma boa para saber o que pode ser deixado e o que pode ser descartado. Há algumas coisas que são pesadas que não necessariamente dá para largar de uma hora para outra, mas já dá para pensar em maneiras de substituir por algo que te deixe mais leve. Já há outras que, se for sincero consigo mesmo, verá que não fará tanta diferença se você abandonar, por mais que num primeiro momento pareça essencial. Por exemplo, estar antenado com o que acontece com o mundo. Em vez de passar horas metido em notícias sobre o que acontece, poderia passar uns 30 minutos diários, quebrando em vários momentos de seu dia. Não há necessidade de querer todos os portais de notícias de sua preferência, bastando escolher uns 3, no máximo. Assim, você se manterá bem informado, além de não se envolver demais em energias de baixa frequência vibracional. Além disso, poderá se livrar daquelas pessoas com quem você se relaciona, talvez por se ver dependente delas de alguma forma, mas que sempre te deixa cansado após ficar alguns minutos com elas, pois são verdadeiros vampiros energéticos. Se é uma atividade que te prende, coloque em mente procurar outra pessoa ou aprenda a fazer por si mesmo. Você conseguindo listar os excessos e se colocar em prática a ideia de ficar apenas com o que é necessário, é até capaz de se você não apenas se sentir mais leve, mas também como novo já nesta terça-feira. Literalmente é um dia de faxina. Escorpião. Talvez algo em que você agia secretamente para se livrar acabe saindo da maneira que não esperava, e o medo de ser descoberto poderá fazer com que tente ser mais sociável do que normalmente é, o que poderá levar a duas situações. A primeira delas é desconfiar de suas atitudes, e a segunda é aumentar a possibilidade de que se aproveitem de você de alguma maneira, pois a tentativa de agradar os outros para dominar poderá gerar a própria dominação pelas exigências alheias. Tudo bem que existem situações em que devemos largar apenas se já tiver outra melhor garantida. A questão é que a que deseja se livrar já está garantida, mas não te agrada e poderá ter 100% de razão por isso, afinal, devemos sempre ir de encontro ao que é melhor para nós. O problema está em querer disfarçar o fracasso que ninguém tinha conhecimento, despertando desconfiança, quando continuar a agir naturalmente passaria batido, não trazendo qualquer ônus. Se a intenção da mudança de postura for valorizar sinceramente a situação atual, é válido. Porém, se a intenção for diferente, a tendência é que saia de seu controle. Ou seja, se você considera que não é o ideal para você, e ainda deseja conseguir algo melhor, continue investindo nisso, mas também haja naturalmente na situação que ainda é sua realidade. Isso aqui é semelhante a uma situação de trabalho, onde qualquer pessoa pode procurar algo que veja como mais justo para ela, e ninguém tem a ver com isso, desde que, se esteja ainda ligado à empresa, continue desempenhando sua função. Porém, o fato de não conseguir mudar a postura para não ser demitido por tentar sair apenas fará com que outras pessoas utilizem isso para chantagear,
virando um escravo, além de fazer brotar uma série de teorias da conspiração, e assim atrai para si a culpa por algo que nem sequer é de sua responsabilidade. Sagitário. Você terá a capacidade de enxergar diversos sinais que vão te guiar para situações interessantes, mas para que seja possível de aproveitar, será necessária tolerância, entendendo que certas coisas que podem parecer desagradáveis num primeiro instante são partes do processo, ou seja, movimentação energética necessária. Às vezes vemos sincronicidades ou sentimos que devemos tomar um determinado rumo, mas acontecem algumas coisas que na forma são negativas, e assim começamos a nos incomodar e nos culpar por ter seguido aquilo, pois provavelmente era apenas coisa da cabeça, e assim desistimos. No entanto, se a perseverança fosse mantida, seria capaz de notar que foi graças àquele acontecimento que outras coisas ocorreram, trazendo imensa vantagem ou abrindo portas. Seria algo como uma pessoa desempregada que saísse pela manhã para uma entrevista, com tudo dando certo, inclusive conseguindo pegar o ônibus que estava saindo do ponto, e ele quebrar em seguida. Algo que parecia que estava dando tudo certo pareceu virar, e a vontade seria de xingar Deus e o mundo. No entanto, ele se mantém perseverante e consegue embarcar no outro, inclusive ajudando outra pessoa nele, e assim consegue gerar uma interação legal com ela, ao ponto de gerar uma boa afinidade entre ambos. Ambos descem no mesmo ponto, seguem o mesmo caminho, e no final de tudo, descobre que a pessoa que ajudou e que gerou afinidade era seu entrevistador, que também ficou surpreso por isso, e por conta de tudo o que aconteceu, adquiriu uma grande vantagem na seleção, já com data definida para iniciar as atividades. Tudo dava certo, algo pareceu bastante errado, mas se converteu em algo mais certo do que se tivesse seguido o curso considerado normal. Portanto, não se deixe perturbar por possíveis adversidades, pois algumas delas são bênçãos disfarçadas, e se desistir na primeira provação, poderá deixar passar grandes oportunidades. Capricórnio. A tranquilidade é uma virtude, mas somente quando ela é mantida de maneira consciente, pois se depender apenas do externo, poderá enfrentar alguns problemas nesta terça-feira devido a dúvidas que poderão ser colocadas propositalmente em sua cabeça. Todos nós sabemos que quanto mais calmos estamos, melhor é a qualidade de nossas decisões, inclusive nos dando capacidade de construirmos fundamentos sólidos para rebater qualquer dúvida. No entanto, é possível que tenha de lidar com situações em que, pela desatenção provocada pela ilusão da tranquilidade apenas porque ela se manifestava fora, mas não dentro de si, alguma informação provoque algum abalo em suas estruturas, e se não tomar o devido cuidado, poderá ser afobado e tomar não a decisão mais adequada, mas a desejada pelo provocador, exercendo algum poder sobre você. Será questão de saber não se deixar levar pelo impulso, se conectando conscientemente à sua paz interior, pois somente desta forma poderá escolher melhor o que fazer. Algumas questões conseguirá rebater por pura lógica, já outras terá de pesquisar para saber o que é real e o que é mito. Mesmo no segundo caso você saberá qual o caminho a ser trilhado para o conhecimento da verdade, construindo um fundamento sólido. Aquário. Nesta terça-feira você poderá passar boa parte de seu tempo procurando trazer para si mais beleza para a sua vida, inclusive se encantando por diversas coisas que poderão te servir de inspiração.
Mas para que isso seja possível de ocorrer de maneira prática e realizável, será necessário possuir desprendimento, principalmente conceitual. A questão é que por mais que as inspirações venham, poderá alimentar pensamentos que acabem por espantar cada uma delas por encontrar defeitos, como ser igual a outros. Ter um pensamento libertário dos padrões convencionais é bom, mas desde que bem utilizado. Porém, de vez em quando ele serve como tiro no pé, pois acaba por fazer rejeitar excelentes ideias pelo simples fato de ser parecido com o que alguém já fez, e muitas das vezes isso não importa. Aliás, muitas coisas parecidas possuem detalhes diferentes, se não únicos, e são exatamente eles que os fazem ganhar identidade. No entanto, apenas surgiram porque não jogaram as ideias fora porque tinha semelhança com a de alguém. Caso contrário, teríamos apenas poucos modelos de veículos no mundo, principalmente hoje, em que a carroceria costuma ser igual, mudando apenas o nome da fabricante, mas são detalhes como qualidade dos motores, dentre outros, é o que define o modelo de uma marca ser melhor que outro em diferentes pontos de vista. Não se preocupe se suas ideias forem parecidas inicialmente com a de outras pessoas, pois será natural que, durante o processo, consiga imaginar e aplicar um diferencial. Aliás, é através desses pequenos detalhes que se desenvolve a capacidade criativa, e aí sim te deixará aberto a trazer ideias completamente inovadoras. Peixes. Ao que tudo indica, sua terça-feira poderá ser um pouco complicadinha, mas com promessa de boas recompensas. Isso porque é possível que tenha de lidar com situações que costumam ser repetir de tempos em tempos porque ainda não conseguiu transmutar interiormente, corrigindo a causa, e deve ser encarado não como mais uma vez aquela situação chata, mas como uma nova oportunidade dada pelo universo para que consiga sair dessa espiral. O aspecto a ser trabalhado será exatamente a fuga da realidade, pois é possível que venha alimentado algumas inverdades apenas por questão de ser mais agradável, mas que na prática em nada resolve. É como ver que um carro vem vindo e fechar os olhos ao atravessar a rua na esperança de que o veículo deixe de existir e você consiga chegar ao outro lado inteiro, o que pode não rolar, a não ser que o motorista seja bastante habilidoso. Em outras palavras, procure encarar a realidade e haja da maneira mais adequada de acordo com ela. Embora a imaginação nos traga excelentes ideias, nem sempre podemos contar com ela, e devemos tomar atitudes mais práticas. Quando lidamos com a realidade nua e crua em vez de fugirmos em fantasias apenas para que não sintamos dor, deixamos de resolver as situações de maneira adequada, que isso sim cessaria o sofrimento definitivamente, não sendo mais necessário criar uma realidade paralela em que tudo é um mar de rosas. Se souber adotar tal postura, poderá se surpreender com determinados resultados, inclusive atraindo coisas que nem seus pensamentos já vieram a imaginar de tão bom que será. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.